Coisa bonita, Raquel. É para já, Alexandre. Boa noite. Boa noite a todas, todos e todes. Nesse embalo, né, de comida mineira, de barzinhos, né, pé de moleque, escorregas nas ruas. Nós estamos mais uma vez iniciando o curso de extensão Cinema Negro no Brasil, uma iniciativa vinda do Núcleo de Políticas Públicas e Direitos Humanos, o NEPDH, que está fazendo uma parceria importante com a APAN, a Associação Profissional do Audiovisual Negro, e tem o apoio da PR5 por meio do edital Profaex. Inclusive, nós conseguimos uma bolsa, né, que nesse momento está a nossa queridíssima Ana Carolina representando aqui, né, a perspectiva dos estudantes e de outros extensionistas também, que contribuíram bastante na construção deste curso. Nós estamos na reta final, o módulo 3, nós vamos encerrar os nossos encontros e os nossos bate-papos no dia 27 de setembro, e nós iniciamos essas atividades oficialmente na primeira semana de julho, e tem sido um encontro riquíssimo, que tem do módulo 1, passando pelo módulo 2, e encerrando os temas vinculados ao audiovisual negro, na perspectiva filosófica, política, estética, narrativa, e que vem sendo uma experiência muito rica assim, para todos. Meu nome é Raquel Aguiar, sou professora do NEPDH, e também tenho que colocar aqui a presença, né, da pessoa, da figura ilustre que também organizou esse curso de extensão, que também vem dando apoio através do Cineclube Atlântico Negro, que também está apoiando demais esse curso de extensão, que é o nosso queridíssimo Clementino Júnior, que ano que vem debuta, né? O Cineclube Atlântico Negro debuta ano que vem, nos seus 15 anos, que eu quero estar com o meu vestido, né, nessa super festa, que a gente vai fazer de tudo para que seja lindíssima. E eu passo aqui a palavra para ele, que ele vai começar a iniciar os nossos bate-papos, debates, sempre ricos e com muito afeto, gente. Então, sejam todos bem-vindos. Quem está também no YouTube, seja bem-vindo também. E simbora para os debates. Clemes? Então, gente, boa noite, todas e todos. Em primeiro lugar, agradecer, né, a presença não apenas da Raquel. Aqui eu estou vendo Kátia, Ingrid, Denise, Alexandre, Queima Júlia, que estiveram presentes no aniversário do Cano, que a gente comemorou no domingo, mas o aniversário mesmo foi ontem, né? Ele não foi fundado na data das Torres Gêmeas, mas acho que não há problema em comemorar o aniversário de véspera, né? Então, agradecer muito a presença de vocês, de conhecerem um pouquinho, né? Ali foi uma experiência atípica. Eu acho que no terreiro contemporâneo ainda não tivemos um aniversário ou uma sessão tão cheia. Já tivemos sessões próximas, né, daquele público, mas uma sessão tão cheia eu não me lembro, e me deixou muito feliz. Assim, foi um momento que estava, como vocês viram, carregado de emoção. E falar um pouquinho, eu pedi para a Raquel para abrir aproveitando essa coisa das datas recorrentes, essas datas e os acontecimentos datados que podem dar um gancho para os nossos debates, do acontecimento de hoje, do falecimento do Godard, né, do Jean-Luc Godard, né, fundador do movimento, e talvez o principal nome do movimento do Velho Vague, né? Ironicamente, no Velho Vague francês é a nova onda, mas não é uma nova onda como aconteceu com o fascismo ou outras coisas assim, né? Foi uma onda cinematográfica, estética, de pensamento sobre o cinema, logicamente, como todo movimento, assim como nós já debatemos o que foi Semanas 22 e tudo mais. Lógico que todos os movimentos carregam um certo marketing, né? O mundo das artes, se não apelar para o marketing, roda. Não pensem que a Tropicália foi uma coisa espontânea, deu um devaneio de repente, alguém não. Foi tudo muito pensado, tudo muito estruturado e tudo muito arquitetado para acontecer, porque afinal são artistas têm que ter suas artes, né? Seu pensamento, suas artes com suporte para a coisa fluir.
E eu queria mencionar um episódio típico que vocês não vão ver ninguém mencionando sobre a carreira do Godard, e que tem a ver, envolve outros cineastas também, que foi quando teve a libertação de Moçambique, né, que foi toda a questão da guerra civil, da Frelimo para depor o poder, que depois permaneceu uma guerra interna, né, entre Frelimo, Renamo, entre dissidências, né, dos movimentos de libertação. Logicamente, o Frelimo vinha de apoio da Rússia, tá, o suporte também de outros países comunistas, né, China, Cuba, etc. E, logicamente, quem os enfrentava tinha todo o suporte do governo americano, o apartheid, etc. Então, quando a Frelimo consegue, com a Revolução dos Cravos e tudo que aconteceu naquele período de 74 a 75, sair do jogo dos portugueses, vários desses intelectuais de esquerda começam a se aproximar do governo moçambicano para tentar, principalmente o pessoal do cinema, pensando, né, que logo é fundado o Instituto Nacional de Cinema, o INC, lá em Moçambique, e que começa a receber uma galera, dentre eles o moçambicano Rui Guerra. Para quem não sabe, o Rui Guerra, nosso cineasta, um dos nossos cineastas mais famosos, ele é nascido em Moçambique, né, viveu muito tempo no Brasil. Ele volta a Moçambique, tanto que o primeiro longa-metragem que é feito por um moçambicano em Moçambique, em 70 já foi 78, 79, foi o Moedas, que já naquele tempo já trabalhava uma linguagem que hoje chamam de híbrido, né, entre documentário e ficção, que ele mostra um episódio onde numa região lá de Moçambique, os populares fazem uma espécie de uma manifestação teatralizada para falar de um massacre que os portugueses fizeram naquela região. Então, meio que é uma representação, e ele interage filmando aquilo. Ele começa a trabalhar durante um período de contrato com o Instituto Nacional de Cinema, e o Godard chega com sua esposa com um plano, né, com a sua produtora, na época, com um plano de trazer o formato de vídeo para tentar pensar uma televisão, um formato de televisão estatal onde pudesse haver experimentação. Porque aí ele veio com aquela cabeça assim do tipo, é um país novo, é um país onde não há aquela coisa do consumo das imagens, exploração das imagens. Então veio com um pensamento talvez um pouco intelectualizado demais, ou talvez até um pouco subestimando o terreno onde ele estava pisando. Depois eu vou falar por que eu julgo isso e com propriedade. Subestimando um pouco o local onde ele estava pisando, e não dá certo. Não dá certo. Tem o lance dele ser um francês que não fala português, tem o lance dele, quando começa a se envolver com a galera, querer muito definir formatos de imagem, propor coisas assim. Então, eu separei até um trecho de um artigo que depois eu vou pedir para a Ana Carolina colocar lá um artigo, né, que fala sobre essas histórias que envolvem tanto o Rui Guerra, Jean Rouge, que é um outro cineasta, que não vamos mencionar sobre ele nesse exato momento, e Godard tentando se envolver nesse movimento de um novo audiovisual em Moçambique. E aí, esse trecho é retirado de um texto do Mantia Diawara, que é um pesquisador africano assim famoso, já esteve aqui no Encontro de Cinemas Osmo dando palestra e tudo. Só que isso é um trecho de um texto do Mantia Diawara sobre esse episódio do Godard no livro do Fairfax. Muitos veem Godard como o herói da liberação da imagem, como um criador, um ícone do cinema. Inicialmente, no caso, Rui Guerra, deu as boas-vindas a Godard e disse: isso é ótimo, vamos trabalhar juntos. Isso começou muito bem. Mais tarde, entretanto, Guerra sentiu que Godard estava gastando muito dinheiro em produção e teorização. Não estava, de fato, fazendo seus filmes. Com Godard, havia muita mise-en-scène, teorizando como posicionar uma imagem frente à câmera, qual câmera usar, como fazer isso, etc. Isso nunca acabava. Então, novamente, eles foram impacientes com Godard.
talvez Godard não estivesse interessado em produzir imagens, tanto quanto ele estava em tentar definir essas imagens, tentando preparar o terreno, preparando o tipo de televisão que eles deveriam construir, dada a situação do mundo. Isso era o que ele estava fazendo, mas o que as pessoas estavam esperando, incluindo o próprio Godard, era ao menos alguns exemplos dessas imagens. As imagens que precisamos e queremos. Em certos termos, para materialistas como eu, alguém poderia descrever esse projeto como um fracasso, porque ele rompeu com guerra e o povo moçambicano. Nesse sentido, havia uma ideia de fracasso, mas para Godard, em um sentido, o projeto era para provocar reflexão sobre a imagem e fazer as pessoas perguntarem a si mesmas: o que nós queremos quando nós temos televisão? Então, eu trago esse trecho e trago esse episódio. Não sei se eu fui o melhor contador de história, mas é porque me veio logo cedo, eu tive essa ideia de me falar sobre isso, porque aqui estamos discutindo na hora de construir uma televisão, pensando na televisão estatal. Vamos ignorar no momento que é um regime até então de base socialista, né, que ela vem, né, de um movimento que se libertou a partir de um pensamento socialista, depois foi se modificando, migrando muito mais rapidamente para uma democracia parlamentarista e para tantas outras questões do capital do que de um pensamento mais socialista, mas num país assim, que tem a questão do português, mas em Moçambique se fala ou pelo menos 11 idiomas. Não estamos falando de dialetos, estamos falando de idiomas. Então, pensar uma TV nacional era algo muito mais complexo, mesmo eu, quando chego 30 anos depois, para trabalhar lá por 2 anos e meio com audiovisual. Acredito que quando eu cheguei por causa de um mote, também de subestimar, e também para mim foi muito bom, porque eu era um profissional muito novo no mercado, cheio de ideias, cheio de aprendizados, e não tinha onde exercitar, e lá eu pude exercitar bastante, mas, ao mesmo tempo, se você vai com a mente aberta, que aí foi essa minha vantagem, talvez, você tem muito mais a colher e aprender de outro país, outra cultura, de perceber quais são as afinidades e diferenças e tudo. Godard chegou com um pensamento no momento em que a construção dessa TV era, de certa forma, uma política pública, né? Não só de construir uma imagem de país, mas principalmente de desconstruir uma imagem de colônia que Portugal tinha imposto durante décadas àquele país, ou formatado aquele grupo de nações como um país. Então, eu queria trazer essa provocação, né? Até a partir do recém-partido Godard. Como é que é isso, né? Pensar a construção de imagens, né? Quando você vem de fora com uma proposta, mesmo que seja uma provocação, mesmo que seja como foi mencionado no trecho do texto, não, um fracasso, né? Mas será que ele também estava aberto ao que seria a resposta dessa pergunta, né? Que TV nós, no caso os moçambicanos, né, queremos? Então, eu quis só mencionar esse episódio como uma forma de ajudar, para não precisamos responder isso agora, mas de pensarmos ao longo das nossas conversas a partir de agora, né? De que maneira esse cinema negro que vem chegando a uma galera que não estava se vendo como escritor, não estava se vendo roteirista, como diretor, como produtor, e está começando a assumir esses cargos, a entrar no jogo do mercado, né? E é aquela discussão que já vem trazendo as formatações, né? A gente que vai trazer algo novo ou a gente vai se adaptar ao mercado que está estabelecido. E, nesse ponto, de que maneira essas políticas públicas que abrem vagas preferenciais para pessoas pretas, indígenas, que abrem vagas preferencialmente para mulheres, que começam a pensar formações, etc., e tudo, né? Como é que elas estão focadas realmente em trazer uma resposta para a mesma pergunta provocada por Godard lá atrás? É isso então, gente. Muito obrigado. E aí vamos agora para o texto de hoje, que é o nosso foco. Mas guardem isso, que em algum momento isso vai estar dialogando com nossas Mas, Clemes, questões. eu acho que vale o debate. Sensacional, né, gente? Hã? Acho que vale o debate. Quem quiser comentar, né?
E hoje eu participo de um cineclube, aliás, de dois. O outro eu montei, estou montando agora com o pessoal da associação aqui de moradores do meu bairro. E o outro já tem mais de 10 anos e tal. E as sessões não são virtuais, não são presenciais por causa da pandemia. Hoje a gente discutiu exatamente. Eu fiz até um texto pequenininho, porque a gente combinou de cada um fazer um textinho sobre o Godard, né? E eu fiz só algumas linhas, meio uma crônica, falando de como é que eu conheci o Godard, né? Que eu conheci o Godard através de uma amiga que foi ao cinema em Porto Alegre, que estava morando em Porto Alegre, a gente dividiu um apartamento na época, e que ela não entendeu nada. Aí me pediu para ir para a gente conversar. E aí a gente ficou tão apaixonada, mas apaixonada pela possibilidade de que ele trazia para a gente naquele momento de ditadura, de dificuldades, né, de intelectuais. A gente saía de Porto Alegre e ia comprar livro em Buenos Aires, porque os livros não chegavam, eles eram proibidos no Brasil. E ele trouxe para a gente, né, naquele momento, a possibilidade da transgressão, né? E a possibilidade de protesto, da rebeldia, né? E naquele momento foi importantíssimo esse encontro com Godard, que a gente chamava de a eterna vanguarda, né? A maldição da vanguarda, a gente brincava com essas coisas, que ele era a eterna vanguarda, e isso era uma espécie de maldição, né? É legal você ter colocado. A gente também estava discutindo isso hoje. Mas é como eu falei, gente, se também quiser deixar, guardem só essa informação, ou que vocês começarem a refletir a partir daí, que isso eu tenho certeza que vai voltar em algum momento ao longo dos próximos encontros. Vamos lá para o texto, Raquel? Principalmente quando a gente for discutir cinema africano, o recorte que a gente vai fazer, acho que vale também só fazer a introdução como o Clemens fez. E aí, no nosso penúltimo encontro, a gente aprofunda mais as discussões. Mas ele já é um gancho para o debate de hoje, né? E pedir para que vocês pudessem ler o texto que eu coloquei, inclusive, aqui no chat, e um texto polêmico, no sentido de trazer um tema que, em tese, não é muito discutido numa perspectiva orgânica ou numa perspectiva que pudesse fazer um entrelaçamento entre ministérios ou entre secretarias estaduais ou secretarias municipais, que é a discussão da indústria criativa, economia criativa. E por que eu escolhi esse texto de fato? Porque ele casa muito com uma perspectiva que praticamente iniciamos dentro nesse contexto dessa mudança social que vivemos, que é a introdução dessa sociedade 5G, 5.0, que eu sempre falo, né, para todo mundo, não é apenas ser mais rápido na hora de dar match, né, nos aplicativos, ou falar mais rápido pelo WhatsApp, ou entrar no navegador super veloz, mas é uma mudança mesmo dos próprios padrões de relação que a gente tem com as nossas vidas, né? Somente com os objetos que vamos adquirir em função, né, sempre dessa rotatividade, né, de objetos que a gente sempre tem que consumir, e sempre tem que ter, né, para achar que é importante. Essa sociedade 5.0 ela introduz um novo olhar. E os roteiristas, principalmente, eles destacam que é através do audiovisual que esse 5G, esse novo padrão, ele vai criar novos contornos, né? Então, é através dos recursos visuais, audiovisuais, a construção de roteiros que vão estar entranhados não só nas publicidades e propagandas, mas também nas próprias marcas que vão vender os seus produtos. A gente vai ter uma inserção dessas narrativas
permeando, né, todos esses produtos que futuramente nós vamos consumir. Hoje eu estava de bobeira vendo, assim, um time, né, depois do almoço, vendo as propagandas e vi uma sequência de propagandas de carros elétricos, né, e totalmente high-tech, né, obviamente com aqueles preços exorbitantes, mas eu nunca vi uma propaganda de carro elétrico por aí. Eu só vejo o Tesla, né, aquele Elon Musk que está, né, vislumbrando um mercado que a gente fica assim, será? Mas hoje eu vi, né, o carro sendo vendidos aqui no Brasil, propagandas, sendo que a mulher que estava dirigindo o carro era uma mulher preta. Então, a gente tem que pensar na perspectiva dessa economia criativa e de que forma isso vai nos atender, né? Essa é a grande perspectiva, pensar em políticas públicas dentro dessa nova seara, vendo, né, os modelos existentes de economia criativa, que eu queria ouvir vocês agora, e do que vocês acharam do texto também, e de como isso é possível fazer uma construção de políticas públicas dentro desse contexto onde nós participamos. De que maneira a gente pode introduzir as nossas políticas e as nossas afirmativas com fins de reparação histórica para que essas políticas sejam de fato permanentes, né? Não sejam só temporárias e soltas, né? Descoladas de um projeto de sociedade. Queria saber de vocês, o que vocês acharam do texto, quem quiser comentar, se vocês conseguiram ler. Se não conseguiram ler, está tranquilo também. Raquel, de antemão, peço desculpa, não li o texto, perdi esse bonde, eu vou ficar aqui na escuta. Não, tá ótimo, não tem problema não ter lido, né, gente? A gente está no curso de extensão e a gente dá sugestões de leitura, mas tá tranquilo. Quem quiser falar, pode botar no chat aqui, que eu estou de olho no chat, ou levantar a mãozinha. Enquanto isso, a gente bota. Enquanto isso, eu faço já uma introdução do objetivo. Morgana, você quer falar? Não, né? Me perdi aqui. Oi, gente, boa noite. Oi, boa noite. No final do curso, ia subir a mãozinha, né? Conheço. Mas, enfim, sim, eu consegui ler o texto hoje à tarde. Tem um texto bastante introdutório, assim, eu tinha perdido desde que eu saí da faculdade. Eu perdi, né, essa questão. Está muito baixo. Oi, vou tentar falar mais alto, então. Dei uma lida no texto, né, consegui ler o texto todo. Para mim, me parece um texto bastante acessível e introdutório, né? Ele vai direto ao ponto, né? E eu achei interessante porque eu nunca tinha parado para pensar exatamente o quanto o audiovisual está ligado a parte comercial das coisas, né? Eu acho que a gente já discutiu aqui outras vezes, né, que o audiovisual está diretamente ligado a questões econômicas também, né? Mas eu acho que até então eu enxergava o audiovisual, mais especificamente o cinema, como uma outra forma, uma outra linguagem de arte, né? Se não estivesse, eu sei que o mercado das artes cola bilhões, né? Por exemplo, nas artes visuais, né? Com leilões e tudo mais. Mas eu acho que até então eu não tinha feito essa ligação, que agora me parece óbvia, mas que antes de não tinha feito, né? Como o cinema está diretamente ligado à parte econômica da roda, né? E também é meio inocente até, né, da minha parte, porque uma das coisas que eu percebi, né, logo de cara, com alguns projetos que eu me envolvi e tudo mais, é que cinema é uma das coisas mais caras para se produzir, né? A gente precisa de equipamentos, de vários equipamentos, a gente precisa de equipes, mas então foi interessante relacionar melhor, né? E ter também um pouco de como, não entender, mas começar a ter uma introdução na cabeça de pensamento, pensar essas políticas públicas que possam de fato, ajudar o nosso cinema, porque agora, assim, parece meio difícil. Aliás, eu quase não vejo, né? Eu estou envolvida aqui numa mostra de cinema, aqui em Sergipe, na EBE, mostra de cinema negra, uma mostra de cinema independente, e, assim, eu fico pensando, cara,
Se a gente tivesse incentivo todo ano, como teve ano passado por causa da lei Aldir Blanc, né, como seria completamente diferente, sabe? Tornar isso uma garantia, né, um direito nosso de ter todo ano verbas direcionadas para isso, porque do modo como as coisas estão, o cinema fica concentrado na mão de quem tem mais dinheiro, e nem sempre as que representam os nossos verdadeiros interesses. Eu não sei se eu fugi do assunto, mas foi isso que eu fiquei pensando, assim, logo após de ler o texto. Não li com muita profundidade também, então. Não, tá ótimo. A Aninha Torres. Oi. Ei, acho que tem que desligar o seu áudio do celular. E aí? Ainda tá. Acho que é o áudio do seu celular. Acho que agora vai. Eu estava no Perfeito. computador e estava dando um eco. Então, pegando o gancho também do que acho que Morgana, né, que falou agora, e pensando no texto, eu também não li o texto todo, infelizmente foram vários pedacinhos assim, mas foi dando. Mas a primeira pergunta que me nasceu ao ler o texto foi: será que eu compreendo o que é indústria? Será que quem lê, quem está no cinema, ou quem está entrando, né? Como o Clemis falou agora, a gente está chegando, né? Como é que a gente vê isso? Compreender que o cinema é uma indústria e o que é indústria, né? Então, vários termos ali dentro, me teve essa pergunta. E me lembrou também o texto da Bell Hooks, né? O olhar positivo, e da gente estar fora como espectador e meio que congelado, sem perceber o que é que realmente, do que é que realmente está se tratando, o que é mesmo o cinema. E como o Clemis também lançou essa pergunta agora, né, no início, assim, quando a gente entra e começa a compreender a linguagem de cinema, parece que esse espaço não nos pertence. Para entender o que era cinema, parecia que é uma coisa de outro mundo, sabe? Estava muito distante. Até como espectadora mesmo, de entrar no cinema. Isso era proibido, sabe? Para mim. E daí eu ter essa liberdade, ousadia de dizer assim, eu posso escrever cinema, eu posso estudar cinema, né? Chega como um baque, assim, inicialmente como uma brincadeira, mas como um empurro de porta muito grande, né? E aí, quando a gente fala que é política pública, aonde realmente o cinema está me abraçando a minha população e de onde eu venho, e da cultura, como foi criada e como muita gente ainda é criada hoje, né? De que isso é coisa de gente grande e que você não tem acesso, né? E o que é que essa política pública favorece para que mais pessoas como eu e como outras minhas tenha a liberdade de se dizer: eu também sou cinema, eu também posso falar de cinema, eu também posso fazer cinema, né? E então veio muitas perguntas dentro dos textos, retornando, né, esse texto da Bell Hooks, e também pegando essas perguntas de vocês agora no início. Nossa, muito bom, né, Clemis? Juntando o texto da Bell com o texto de hoje, achei incrível. Mais alguém, gente, que quer comentar?
conseguiu ler. Ô, Raquel, como eu disse, eu acabei não... Cortei alguém aí, gente? Não, não. Não? Não, cortou não. Eu não li o texto, mas quando eu escuto economia criativa, fica muito vago para mim ainda, sabe? Quando eu fico me perguntando o que seria economia criativa, ao mesmo tempo tem uma resposta que é talvez o produto daquilo que a gente da nossa subjetividade ou da nossa criação, né, como trabalhadores da área de visual, ou seja, dessas áreas criativas, né? Mas ainda porque o conceito ainda da economia criativa ainda é muito nova, né? E para mim ainda não, eu quase não falo sobre, então ainda não interiorizei esse conceito também. Então, sei, é isso. Exato. Acho ótimo, Alexandre. É sempre muito bom as suas perguntas e seus comentários. E foi excelente o comentário da Morgana e da Aninha, acho que são os três que juntam com realmente o objetivo de trabalhar, por exemplo, refletir, debater este tema num curso sobre o cinema negro, a história do cinema negro no Brasil. Porque nós temos, historicamente, um descolamento na discussão do audiovisual com as políticas públicas ou propriamente com o processo de mobilização para a elaboração de políticas públicas. Aí eu falo de uma maneira geral, né? E historicamente também isso é muito presente quando, por exemplo, analisamos os currículos dos cursos de cinema, seja nas universidades ou seja fora das universidades. Eu fiz o curso de roteiro de cinema, mas o curso de roteiro na Darcy Ribeiro, eu não tive uma aula de política pública. A única discussão que eu tive sobre a discussão da Ancine era de como entender a Ancine para que a gente consiga, através desses editais, pleitear da melhor maneira possível, né, os nossos projetos. Ou seja, uma visão totalmente instrumentalizada da Ancine, sem um tipo de reflexão sobre a construção, por exemplo, desta lei, deste marco regulatório. Então, nós não temos, e nos cursos de graduação de cinema, também há uma ausência no debate de reflexão, não apenas para fazer uma instrumentalização do tipo, vamos pensar assim, de que maneira a gente vai conseguir, né, esse pedaço do latifúndio, não é dessa maneira, mas é da gente pensar, né, refletir sobre esses termos, né, e do quanto esses instrumentos são fundamentais para ampliarmos os nossos acessos e de maneira, obviamente, né, democratizada a parte, né, financeira que vai sustentar as nossas obras e sustentar a nossa vida dentro da arte, né, que é o fazer cinema, fazer audiovisual. Esse debate não tem, né? Então, acho que vale a gente pensar, trazendo esse conceito da indústria criativa, economia criativa, quanto que o audiovisual ele é fundamental para sustentar uma produção de conhecimento cultural de um território ou extrapolando o território, indo para inúmeros outros, como é o caso das políticas culturais sul-coreana, por exemplo, que extrapolou propriamente o território da Coreia do Sul, extrapolou o continente, né, asiático, lá da Ásia, está totalmente, né, orgânico, né, aqui no Ocidente, e como que isso é fundamental, você pensar em política cultural e pensar numa política também audiovisual que é muito tratada lá e é feita de uma maneira suave, soft, né? E vai penetrando sem aquele embate, né, duro e ríspido, como outros países, né, entram nas culturas de outros territórios, né, de maneira bem explícita, dura, né, de guerra.
Acho que a gente precisa pensar sobre esse conceito, sim, Alexandre. E é um tema que se inicia em Londres, principalmente, não nos Estados Unidos, mas se inicia através de uma proposta do governo, isso no início dos anos 2000, através de um ministério que elenca quais são as linhas do que seria essa economia criativa, em que se transforma, né, se coloca como métrica ou como lucro, né, as nossas criações, o quanto que essas criações dá um retorno econômico e o quanto que essas criações também causam um impacto econômico, influenciando outras áreas do comércio, do serviço, das indústrias. O quanto que essa perspectiva da economia criativa ela está completamente coligada com o setor, por exemplo, da construção civil, como o setor do turismo, como o setor da indústria de base, como o setor da saúde, educação, habitação. Porque da indústria criativa é que nascem os padrões, alguns padrões culturais que vamos reproduzindo ou vamos ver de maneira assustada, né? Vamos ter esse olhar assustado, que se reproduzem padrões que nós não temos nenhum tipo de identificação, mas que é introduzido nesse cenário, principalmente audiovisual, através de rádio, TV, streaming, né? Como temos hoje, vários e milhões de aplicativos, né? De podcast e propriamente de outros serviços, né? Dentro dessa seara, né, criativa do audiovisual. Como que isso é importante, né? E aí, na indústria criativa, a grande característica é mensurar, numa perspectiva econômica, o valor dessa criação, porque produz com isso um valor econômico da cultura. Ela é quantificada. E esse valor econômico da cultura diz respeito exatamente de uma forma econômica que tenta diminuir os riscos que é investir numa criação, uma ideia. Porque é altíssimo risco, né? A produção audiovisual, por isso que ela é cara, por isso que ela é difícil acesso, por isso que ela precisa estar também, somente a elite branca, né? Ela precisa estar também numa zona de conforto que a própria branquitude cria um padrão, né, estético, como nós falamos na semana passada, cria um padrão de representação, ele está confortável para a branquitude, então a branquitude sempre trabalha nesse eixo, porque é menos risco, ou seja, menos espanto, é menos pessoas que vão, consequentemente, né, criticar e vão absorver, que são ensinadas a absorver e a não criticar. Como o audiovisual, na sua grande maioria, né, o Cleme sabe disso, principalmente quem está dando aula, lecionando nas universidades, são pessoas que comungam, né, com uma perspectiva somente, né, de pensar arte, não discutir política, ou você vai discutir política, né, pensar o quanto que é positiva, né, a Ancine, sem trazer elementos diferentes, ou sem trazer, né, outros olhares na perspectiva indígena, das mulheres, LGBT, ou da perspectiva dos realizadores e realizadoras negros e negras, né, que não polemiza esse debate, fica muito difícil nos cursos de graduação ter essa junção e ter essa reflexão também. Né? A indústria criativa ela gerencia e mexe com inúmeros ministérios, seja a nível do governo federal, ou seja a nível estadual, né, com as secretarias estaduais e as secretarias municipais, para que dê certo os modelos, né, de indústria criativa. Só que aqui no Brasil não houve nenhum tipo de incentivo. No texto vocês veem isso, né? Houve um debate muito também breve no início dos anos 2000 e que, obviamente, não teve uma continuidade no debate da economia criativa e acabou focando muito na instrumentalização, né, dessa discussão, somente vendo essa rentabilidade, mas sem pensar de que maneira essa criação ela pode impactar a desconstrução
né, utilizando o apoio, né, dos ministérios ou das secretarias estaduais, a desconstrução de padrões, né, estéticos, essa discussão não entra. E a gente tem alguns modelos que os autores viram, né, ao longo da história como modelos que fazem parte dessa indústria criativa, né? Fazem parte de uma perspectiva de se pensar, né, política pública em cima de algumas constâncias, algumas características, né, que o Estado, né, principalmente o Estado, toma como posição naquele determinado momento histórico, né? Eu também queria destacar que a indústria, essa perspectiva que nasce nos anos 2000 em Londres, tem 14 eixos das várias ações culturais e perspectivas culturais, e o audiovisual entra em duas, né, das 13 esferas desse setor, tá? E, obviamente, porque esse setor gera, como dizem os autores, 2 vezes mais rápidos empregos, 2 vezes mais rápido, e um retorno econômico a médio e longo prazo de 5 a 20 vezes mais. Esses são os dados da Coreia do Sul, quando ele fez o investimento no final dos anos 90 da política cultural, né, mais ampla, abarcando música, né, abarcando o próprio audiovisual, gamer, né, e outras áreas, e já na meados dos anos 2000, a rentabilidade foi de 20 vezes assim, acima, né, do investimento que foi feito no final dos anos 90. E a gente tem 4 modelos que o texto cita, são modelos que brevemente eu vou mencionar, do welfare, da competição, crescimento e inovação, né? E a gente tem o welfare quando o Estado ele somente que fomenta as bases dessa economia criativa. O dinheiro vai todo destinado a produzir, né, essa competitividade, né, entre produtoras ou entre empresas, né, mas o dinheiro vai todo sendo destinado, né, para a produção das várias áreas, né, da criação dentro do mercado. Eles já colocam a crítica nisso, porque se o Estado só incentiva, se não tem uma parceria privada, o Estado ele meio que engole, né, todo o processo de disputa, que precisa ter uma flexibilidade e um certo distanciamento, sim, do Estado, para que tenha uma certa liberdade para colocar valores, né, ou propriamente propostas diferentes. É necessário ter um equilíbrio nisso. Só que isso foi um modelo que realmente não deu certo, porque estagnou simplesmente os incentivos privados, e só dando incentivo público limita. Mas tem uma outra perspectiva de modelo, que seria o da competição, que esse, sim, o Estado se afasta completamente. Não há necessidade de políticas públicas especiais para a manutenção das economias criativas, das várias áreas da economia criativa, e deixa livre a cargo da iniciativa privada, se quiser apoiar ou não. E é interessante que nós vimos essa experiência nos anos 90, exatamente quando se encerra a Embra Filmes, que foi uma das primeiríssimas ações do Collor. Março, abril, né, se acaba a Embra Filmes com uma pressão muito grande do setor audiovisual de tirar a empresa pública, né, uma empresa, né, pública de incentivo audiovisual que foi criada nos anos 60, né, em 69, principalmente. Em 66. Raquel, Oi. não, que eu estou te chamando a atenção que tem gente com a mão levantada aí já há algum tempo. Que eu estava aqui vendo o texto. Mas eu já encerro. O modelo de competição é um pouco o que aconteceu com o fim da Embra Filmes no Brasil.
não tem uma diferenciação específica, não há um edital específico, não há uma proposta, um olhar específico para o audiovisual, e é meio que se joga. Se você quiser, se a empresa quiser incentivar, o governo não vai dar nenhum incentivo, isenção, não vai dar nada, e vocês, se quiserem incentivar, incentivem, e o realizador, se quiser buscar, pode buscar. E vocês viram o que aconteceu, né? Nos anos 90, quando acabou a Embrafilmes, o Brasil só conseguiu produzir 3 filmes. Uma leva que ele produzia umas centenas de filmes na época da Embrafilmes, né? Graças ao apoio do Estado. Ingrid, desculpa que eu não te vi. Não, acho ótimo todo esse complemento aí que você está colocando. O texto, acho que o título já é muito forte, né? Fala sobre essa criação e sobre, enfim, políticas públicas. E você levantou alguns diálogos que é o que eu fico refletindo muito, assim, sabe? Muito se fala, né, mal sobre cotas e sistemas de políticas públicas no Brasil, mas geralmente quem fala mal disso são pessoas que não se veem prejudicadas, né, numa sociedade, porque de fato é muito confortável, né, para a branquitude que as coisas fiquem como estão, né, que os padrões fiquem e que tá tudo bem, tá tudo lindo. E é muito difícil, Raquel. Eu sei que assim, nós enquanto jovens, né, cineastas, roteiristas e tal, tem muitos projetos. Eu nem me acho tão jovem assim, mas eu já tenho alguns projetos que eu tirei do papel, né? Eu tenho um curta-metragem feito, escrito e produzido, finalizado já. Tenho um longa-metragem escrito, finalizado já. Foi isso que você disse. Eu termino a minha formação e aí como é que eu descubro um pouco sobre a Ancine? Vocês estão me ouvindo ou estou travando? Você travou um pouquinho, mas acho que o seu áudio está funcionando, está fluindo. Acho que ela saiu. Saiu, né? Acho que ela desligou. Ingrid. Ela caiu. Caiu? Eita. É. Mas Ingrid volta, aí eu dou a fala, tá, gente, para ela. Fran. Oi, gente, boa noite. Vocês me ouvem? Ai, que saudade de estar com vocês. Eu estava no ritmo enlouquecedor de gravação, assim, de uma série documental que trata também sobre a quebra, o rompimento de padrões, né? E esse texto eu li rapidamente e aí estava tentando reler assim com mais calma, não consegui reler todo, mas lendo ele e diante do que está acontecendo aqui em Salvador, que vou contextualizar vocês rapidamente, mas acabou, sei lá, uma bomba explodindo na minha cabeça, refletindo sobre como é que fica em relação a governos que têm um posicionamento completamente onde a branquitude segue sendo privilegiada, né? O que acontece? O candidato a governador do estado da Bahia, que já foi prefeito na cidade, vem veementemente se declarando como um homem negro. E ele é um homem branco, socialmente, visivelmente, financeiramente, enfim. E aí eu fiquei refletindo num governo gerido por uma pessoa dessa, né, por um partido desse, qual é que é o impacto disso na construção e na discussão sobre políticas públicas, que inclusive dialoga, assim, tangencia diversas vezes as questões de pautas relacionadas a questões afirmativas, a políticas públicas afirmativas, também no audiovisual, né? Então, eu fiquei refletindo muito sobre isso, os olhos, assim, do Brasil, e de uns meses para cá, tem começado a se voltar para Salvador por conta de uma série de investimentos que têm sido feitos, uma série de programas. Salvador agora está gerenciando um programa chamado Salvador Capital Afro, e eu tenho muito medo de projetos como esse, que não são encabeçados por pessoas pretas, e
que tem por trás governos como esse, né? Então, quando eu li esse texto, e aí a Raquel fala assim sobre como o audiovisual e como as tecnologias, os produtos midiáticos pautam os padrões, esse padrão que, infelizmente, a gente se acostumou a ver e que a gente se acostumou a consumir também pautado nesses padrões que são ditados por esses produtos, né? A forma como muitas pessoas se vestem, a forma como as pessoas, enfim, lidam socialmente com determinadas questões, como a gente dialoga com determinadas pessoas. Então, eu tive uma conversa hoje com uma pessoa com a qual eu trabalho, que também é do audiovisual, e a gente estava pensando muito sobre isso. Como é que fica se a gente segue tendo, dentro da política, dentro do governo ali, pessoas pensando a política num processo de retrocesso para nós que entendemos a importância do investimento, enfim, do acesso a esses recursos através das políticas públicas, mas não somente, né? É todo um processo econômico, social, cultural, tecnológico que está ali por trás, e a partir do momento que você tem um possível governante branco e que se autodeclara veementemente como pardo e que diz, não, eu não sou negro, eu sou pardo, mas que não compreende que pardo é uma categoria de negro, então a gente cria todo um processo aí por trás disso, e eu tenho muito medo de como é que essas políticas públicas serão construídas e analisadas se, por acaso, um ser humano desse é eleito num poder de outorga mesmo, né? Num poder de legislar ali sobre esses processos que a gente vem discutindo aí ao longo dos tempos. Então, quando eu li esse texto, eu confesso que eu acabei fazendo essa ligação porque é o assunto que está rolando muito aqui em Salvador, e muitas pessoas como eu assim estão extremamente preocupadas com o futuro das políticas públicas do município, né? Como é que a gente dialoga com esse tipo de governante, pensando sobre essas políticas, pensando sobre esses projetos e esses produtos que dificilmente nos contemplam. Então, fiquei assim. E aí, quando você fala sobre esses padrões, isso vem ainda mais forte para mim, sabe, Raquel? Eu me lembro quando a gente falava, por exemplo, sobre o cigarro no cinema. A indústria do cigarro lucra muito através do que é projetado no cinema, né? Então, o cinema, o audiovisual, toda essa estrutura que a gente conhece, ela acaba interligando e alimentando outras indústrias. O texto também traz muito sobre isso aí em um dos modelos que provavelmente você vai falar ainda, mas eu queria explanar para vocês assim. Eu sei que a gente já está num governo muito tenso, mas eu estou muito preocupada assim com essa questão de como Salvador é colocada como a Roma negra, a capital negra, enfim, mas a gente não tem governantes negros e que dialoguem nesse sentido a respeito das políticas públicas, a respeito da mudança desse olhar sobre essas políticas públicas, sabe? Então, quando eu li, eu fiquei realmente bastante preocupada com o futuro, assim, do audiovisual também, mas de como é que serão essas políticas públicas daqui para frente. Desculpa se eu me alonguei, gente. Não, para nada, não alongou, não. Eu vou passar agora para a Ingrid. Adri, né? Adri, ela... Você está aqui? Pode passar a Ingrid sem problemas. É que ela caiu, tá? Ela caiu de novo. Ingrid, você fala e depois a Adri direto pega, tá? Que ódio essa internet, mas enfim, o que eu quis dizer é que a gente não tem, né? A gente, por mais que tenha essas políticas públicas para a gente chegar numa universidade pública e conseguir estudar sobre arte no Brasil, sobre cinema no Brasil, enfim, a gente consiga bolsas, né? Porque eu sou filha de muitas políticas públicas, bolsista, cotista, todas istas, graças a Deus, e não ao Bolsonaro.
Enfim, é meio complexo porque eu fico pensando, beleza, cheguei, e agora? Parece que existe um mercado de verdade, sabe? Os grandes produtores, eles estão fechados em 7 chaves de mãos de homens brancos, e essa informação não chega até a gente. A gente não sabe como alcançar a Ancine, a gente não sabe, tipo, depois de ter um produto pronto, porque já é uma dificuldade, fiz o produto tem qualidade, escrevo em festivais, até mesmo no Brasil, e esses festivais também estão fechados para pessoas brancas, ou no máximo pessoas negras muito famosas, sabe? Tipo, enfim, é um mercado muito difícil que a gente tem que estudar 7 vezes mais para conseguir entrar, por conta de toda essa história, né? De toda essa loucura, enfim, que é o Brasil. Então, é muito mais um desabafo de, tipo, na verdade, faltam muitas políticas públicas para que pessoas pretas, sobretudo, consigam trabalhar no audiovisual, né? Eu acredito que até festivais voltados, como tem festivais LGBTQIA+, apenas para produções LGBTQIA+, acho que festivais para pretos e tal, onde a gente consiga rodar mais a nossa arte, né? Porque parece que a gente fica batendo um monte de portas que nunca vão se abrir para a gente, sabe? É um pouco a sensação, assim. E eu senti a mesma coisa com esse texto, talvez seja uma dor, mas acho que não é só minha, não. Adri? Oi, boa noite a todos, todas e todes. Também não é uma reflexão, nem um desabafo, mas é uma constatação. Hoje eu estava numa masterclass sobre a trajetória de uma realizadora baiana, e eu passei a última semana que eu não estive na aula, eu estava no Frapa trabalhando, e eu percebi que essa questão da indústria criativa, falta muita coisa ainda para que a gente se entenda, né, como um povo criativo. Todo mundo fala que o brasileiro tem que ser estudado e tal, mas quando a gente está no audiovisual, e eu tenho andado pelas esferas do audiovisual, da literatura, e eu percebo que a nossa criatividade ela não é valorizada. Por exemplo, lá fora, um gênero que é muito apreciado, até pelos brasileiros principalmente, que é a ficção científica, e aqui os players não querem que a gente escreva ficção científica. Aí, uma dessas discussões, inclusive no Frapa, e hoje mesmo nessa masterclass, era por quê? Por que a gente não pode escrever ficção científica? Não, pode, mas é que o brasileiro não consome. E aí a gente imagina, né? Mas por que não consome? Porque a gente não escreve bem, a gente não escreve direito. A nossa novela lá fora é uma das mais elogiadas do mundo, né? Os brasileiros escrevem novela muito bem, então é um produto muito consumido. E esses mesmos escritores que escrevem novelas também escrevem ficção científica, também escrevem outros gêneros. Então acho que falta também essa questão de qual é o nosso lugar, qual é o nosso nicho, o que a gente quer. Eu fiz a curadoria do Fade to Black em 2021 e tinha muito projeto de ficção científica. Onde é que estão essas pessoas pretas que escrevem ficção? Por que elas não estão mostrando para os players? Por que os players não querem pelo menos olhar? Né? Então, essa questão de política pública ela é tão ampla, e a economia criativa também, que quando você não dá valor para o teu produto, você é desencorajado a escrever porque não tem consumo, e ao mesmo tempo você vê que tudo que vem lá de fora a gente gosta muito e aprecia, e olha, séries seguem, sei lá, trocentas temporadas. Eu acho que precisaria, nessa questão eu acho que é mais uma questão de educação, né? Quando você cria um curso, quando cria um curso de extensão, porque pode, porque não pode, quem é que consome, ver números, para que as pessoas não fiquem, às vezes dá um desânimo, né? Quando você vai escrever, e você não... Vou escrever para quem? Se ninguém vai ler, se ninguém vai querer consumir o que eu estou escrevendo. E tem muita coisa boa sendo escrita no Brasil, em todo o Brasil, no Nordeste, tem muita gente talentosa no Sul, Sudeste, enfim, mas elas não estão conseguindo chegar no player, não estão conseguindo mostrar os trabalhos porque já são desencorajadas logo de início. Então, esse texto ele faz a gente pensar mesmo, né? Somos mesmo criativos ou só estamos copiando o que os outros estão fazendo?
E aí eu acho que a gente precisa dar não sei, precisa olhar mais de perto isso, né, de como as pessoas estão saindo dos cursos de roteiro, dos cursos de, enfim, de audiovisual, elas já estão saindo quadradinhas, as pessoas já estão tentando colocar na cabeça delas, não escreva sobre isso porque isso não vende. Brasileiro só escreve comédia. Comédia é muito difícil de escrever, muito mais do que drama, é muito mais fácil você fazer uma pessoa chorar do que sorrir. E, no entanto, né, as pessoas estão... Aí todo mundo... então vamos fazer um monte de drama, mas aí também não sabe como escrever direito. E aí fica aquela questão do andar e volta, que nem o cachorrinho quando tentando pegar o rabo, né? Eu comecei aqui, agora não sei para onde eu vou, eu estou com um monte de projetos, eu tenho um monte de coisa para mostrar, e aí você manda teu projeto, às vezes, para um festival, nem todos têm devolutiva, tu não sabe o que aconteceu com o teu projeto, por que ele não passou, e aí recebe um monte de elogios, foi maravilhoso, ficou entre finalista, mas a gente não sabe por que ele não foi adiante, né? Então, eu acho que a questão de criatividade, de economia criativa, de políticas públicas tem que passar pela educação. Começa, primeiro, né? Universidades teriam que ter cadeiras obrigatórias de criatividade, de escrita criativa, já realmente para entrar no mercado sabendo o que está fazendo. Muita gente não fez curso superior ou não fez curso de cinema e, no entanto, escreve maravilhosamente bem. E outros que fizeram todo tipo de curso, mestrado, né, em Cuba, e escrevem um monte de porcaria. E aí? Eu acho que virou um desabafo. Mas, enfim, esse texto mexe muito com a gente, porque a gente termina não sabendo, né, onde é que a gente vai parar do jeito que as coisas estão hoje. Era isso. Então, hoje vou me apropriar aqui de um autor branco, eu costumo chamar ele de meu coach preferido, né? Apesar de que ele não se apresenta como coach, se apresenta como filósofo, que é o Cortella. E o Cortella tem um vídeo maravilhoso que ele discute ética e moral, mas ele traz a discussão da ética e moral para algo que está na raiz da política pública, quando ele menciona os exemplos de coisas básicas, né? Por exemplo, outros exemplos que a gente pode pensar como política pública, para a gente trazer para o audiovisual, mas de fora do audiovisual. Quanto tempo ficou a saúde tentando conscientizar a população de que cigarro faz mal e de que fumar dentro de ambiente fechado, seu ambiente de trabalho, sua casa, tudo mais, é ruim? Até quanto tempo levou essa discussão até se transformar numa lei? Quanto tempo levou a discussão enquanto lei até ela ser sancionada? Até ter punição para isso, até que as pessoas começassem a fazer, principalmente os fumantes e os não fumantes enchendo o saco dos fumantes, até o momento que você praticamente não encontra mais em ambientes fechados, a não ser onde o poder se estabelece, as pessoas fumando dentro desses ambientes. Está intragável portaria de prédio comercial e tudo mais, porque o fumódromo é do lado de fora, né, nos terraços, mas dentro não se fuma. Porque hoje em dia já é uma coisa assim que já é até uma praxe. Quando você chegava no cinema tipo o Paysandu, lá no Catete, o Paysandu, a Kátia está rindo, a fumante, né? Então, quando começou essa política, eles tinham uma sala separada, olha bem, Paysandu, que a gente está falando de novela e vaga, cinema novo, aquela coisa toda, era um dos lugares que essa galera se encontrava. Tinha um espaço com 2 fileiras de cadeira, uma vitrine ao fundo, para os fumantes ficarem naquela cabine fumando, enquanto o público não fumante ficava dentro do cinema convencional. Então, todas essas questões que mexem com hábitos têm uma resistência. Então, vamos ver isso no cigarro, vamos ver isso no cinto de segurança, que é outro exemplo que o Cortella usou, né, para discutir assim, sobre o que convém, né, na hora de você estabelecer a ética. Eu vou radicalizar e falar, inclusive, da escravidão, que eu já mencionei. A escravidão não era uma lei, a escravidão era um hábito. Precisou de toda uma discussão, de todo um abolicionismo e de toda uma lei para, entre aspas, deixar de ser feita. O hábito está tentando se manter na marra durante muito tempo. Foram 500 anos para se perder o hábito em 122. Então, 140 já, né? Então, é para pensar sobre isso. A discussão da política pública
é quando você, na verdade, está tentando atender a população como um todo, né, também, só que existe um nicho dentro dessas populações que não querem abrir mão do seu conforto de ser como se é, em detrimento do que os outros possam querer. Um cara que fuma, ele está atrapalhando sua saúde e a saúde do próximo. Mas digo, foda-se. O cara que não quer dirigir com o cinto de segurança, ele está botando em risco, dependendo, até porque a estrada não depende só dele, depende de uma série de outros fatores, inclusive dos outros, ele está botando em risco a vida dele e ao próximo. A questão da escravidão, então, eu não vou de ver o outro como alguém subalternizado, não vou nem entrar nessa discussão. Mas essa discussão vem para dentro do audiovisual, porque como vamos querer que pessoas subrepresentadas, de repente, estejam dando as cartas? Eu fiz um comentário que muita gente, de repente, quem esteve presente lá pode até ter se sentido meio incomodado, que assim, a minha luta, enquanto uma pessoa que ficou durante muito tempo, eu sou de uma geração de passagem, né? Entre Zósimo, não vou dizer, eu sou da idade do Jefferson D, mas entre essa galera, essa pouca galera que conseguiu chegar lá, e a galera mais jovem que chegou depois, eu estou bem no meio do caminho. Então, quando as políticas públicas deveriam atingir pessoas como eu estou totalmente fora do recorte da política pública, porque eu não sou jovem para fazer os cursos que eu nunca pude fazer, tive que aprender tudo na cifudência, como diz o Sandino, né, como autodidata. Eu não sou mulher, e é legítimo que as mulheres estejam ocupando esses lugares, porque elas estiveram em situação muito pior do que a minha situação. Se Clementino fosse uma mulher, talvez já teria desistido há muito tempo, pela idade, pelo tempo que eu estou batalhando para estar no lugar onde eu estou. Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa, não se vê a política pública como um todo. Por quê? Por causa também dessa política de editais, de soluções rápidas. Tá, que solução podemos dar rápido, já mantendo a burocracia como é, já mantendo a estrutura como é, já mantendo a tal da indústria, né, que eu chamo de feira. Né? A gente está mais para a feira livre do que para uma indústria criativa. Como é, e acabam sendo os editais, que é uma solução neoliberal, uma solução de controle. E quando a Raquel traz essa questão, a partir do texto também, né, do quanto que é profundo discutir políticas públicas, é você ir na raiz. É que nem assim, não adianta ficar enrolando. Pelo seu batimento você está com um probleminha, toma um remedinho e vê como é que vai ficar. Não, tem que entrar no tubo. Tem que fazer o mapa todo, ver qual é o problema. Se não descobriu no mapa, vai fazer opção de radiografia, tem que descobrir onde está a raiz do problema, tem que aprofundar o debate em cada nicho. Não adianta você querer botar indígena e quilombola para aprender a burocracia se você nem quer entender. Uma coisa é abrir a possibilidade, outra coisa é querer entender como também esse recurso vai entrar, vai ser aplicado, porque você vai cobrar da mesma maneira deles a prestação de contas que você cobra de quem já está acostumado a essa lógica contábil. E muitas vezes nós que estamos entrando nisso agora vamos ser muito mais cobrados do que os brancos que já estão acostumados a dar calote há décadas. Em Embrafilme, se podem contar, abrir o livro dessa galera toda que produziu o filme entre 60, 70, 80, quantas vezes assim foram abonados, anistiados em suas contas, assim, chega a ser uma piada. Por isso que agora muitos deles estão, inclusive, se dando mal com o atual governo, porque a coisa, assim, não é que a coisa está sendo muito séria, isso está sendo usado, inclusive, como um instrumento de perseguição política, um instrumento de perseguição econômica. Tudo é feito... o SESC está dando muita possibilidade para o pessoal da cultura trabalhar, vamos cortar a verba do SESC. O edital, a verba tal do pré-sal, seja de onde for, vai injetar uma grana nesse nicho, vamos cortar isso daí. São formas de controle para forçar negociações. Então, a política pública e a política cultural não estão desvinculadas da política maior. É a gente tentar ver o quanto que a gente pode dialogar e transformar isso e trazer esse debate para um
para esse necessário aprofundamento. Desculpe, eu falei demais. Não, em momento nenhum Nem falou. sei se eu perdi até meio que o fio do condutor, mas a pegada era mais ou menos essa. Não, de maneira nenhuma você saiu do fio. Eu destaco aqui no chat o comentário da Ana Margarida. Ela leu o texto, infelizmente, aí está distante de casa, mas achou brabo o texto, bem pertinente. O texto traz um contexto histórico, metodologias de pesquisas, informações novas, conceitos que particularmente não tinha acessado, né, anteriormente. E alguns encontros necessários que temos que nos apropriar, que parece que não são informações conhecidas do nosso cotidiano, ou seja, nesse sentido corriqueiro, né? A Darlene também trouxe algumas, conversando com a Edre, com a fala da Edre, também, né, colocando sobre a questão da nossa criatividade, o fato dela ter sido valorizada, mas é que somos usados. O Alexandre pergunta, né, como assim o brasileiro não consome ficção científica? E uma pergunta também interessante da própria Morgana, né, quem são os players? Né, que ela mesma responde, seriam os investidores dos conglomerados de mídia, né, que depois a Edry responde, né, Netflix, Globoplay, Amazon, né, e demais outras plataformas, outros canais de OTTs, e streams, né, no geral. Vários comentários aqui interessantes, né? Não adianta ter política pública e projetos de lei se a lei não é cumprida. Um exemplo de uma prefeitura, né, que pagou 1 milhão para o show de um cantor, um absurdo, né? Esse 1 milhão poderia ser investido, obviamente, em outras áreas da cultura, distribuídos para vários artistas do local, né? Principalmente que sofreram, né, com esses anos de pandemia. Dinheiro público gasto, né, com shows, né, com inclinação religiosa. Uma discussão que a branquitude não abre mão dos seus privilégios. Adianta ter políticas públicas, sim, né, que é a fala da Darlene. Eu pego essa fala da Darlene para trazer uma história que eu vou dialogar com a Ingrid, vou dialogar com a Morgana, com a Darlene, com o Alexandre, com o tio Clemes. Uma história real, né? Aconteceu. A gente está em 1978, o ápice do genocídio do povo preto brasileiro, principalmente se pensarmos nas políticas de enclausuramento manicomial que se encontrava a população desabrigada, vulnerável, que era obrigada, né, por definirem que o nosso povo tinha algum transtorno psíquico, algum adoecimento psíquico, ia, né, para os hospitais manicomiais públicos. É só vocês verem o filme, por exemplo, do Elvésio, Em Nome da Razão, ou dos Loucos e das Rosas, ou o Holocausto Brasileiro. Vocês vão ver quem é o público que estava morrendo, e não pelo fato da questão da saúde mental em si, porque ninguém ali tinha, ou se tinha, não era o tratamento, obviamente, específico, mas era muito pelas condições péssimas que os hospitais manicomiais existiam naquele momento. E, em 1978, os recém-ingressos trabalhadores da saúde mental ficaram chocados com as condições de vida dos pacientes, das pessoas que estavam lá morrendo por falta de alimento, higiene, condições péssimas para dormir, alimentação. E eles denunciaram, obviamente, eles foram, no período da ditadura civil-militar, foram expulsos. Dali eles começaram a fazer um movimento, se articulando com outros estados, São Paulo, Bahia, na região sul. Dali eles começaram a mobilizar os próprios trabalhadores na área da saúde, principalmente da saúde mental, e passaram a trazer psiquiatras que são contra essa lógica manicomial no Brasil, que um psiquiatra chamado Basaglia ficou chocado. E aí eles entenderam que precisava conversar com os trabalhadores da saúde mental, né, que trabalhavam nesses hospitais públicos e privados, que era necessário ocupar o sindicato dos profissionais da saúde para ter mais gente para trocar ideia,
Era necessário criar artigos para desconstruir essa lógica manicomial. Acabou que nessa discussão de 78, foi para 79, 86, 8ª Conferência Nacional de Saúde, mais de 20 mil pessoas, das quais nem metade era da saúde, era como a gente. Sabe para quê? Para defender uma saúde para todos. Porque na época não existia a saúde como direito de todos. A saúde era só para quem tinha carteira assinada. E mesmo assim, tinha com uma limitação, com uma única porta de entrada, que era o hospital. Não tinha até posto, clínica, outros tipos de entradas, né? Quem não tinha carteira assinada, não tinha acesso à saúde. Em 86, com essas milhares de pessoas que participaram desse congresso, se defendeu a saúde para todos. Eles conseguiram abaixo-assinado de mais de 150 mil pessoas, que pressionou para que os artigos principais, basilares, que estão na Constituição sobre a saúde, o dever de Estado, o direito de todos, estivessem, e estavam, até hoje. Em 1990, esses mesmos trabalhadores de saúde mental, que impulsionaram a construção de uma política de Estado sobre saúde, que foi definida no Congresso Brasileiro de Saúde, também participaram da elaboração, obviamente, do texto da Constituição e também participaram da Lei 8080, que é o SUS. No ano seguinte, já começaram esses mesmos, que estão lá desde 78, que começaram assim pequenininho, a quebrar o paradigma de hospitais manicomiais no Brasil, que ainda é difícil, porque tem muita gente que defende manicômio. Tem muita gente que vibra com choque elétrico, ainda. Que há respostas científicas, né, para se colocar ainda. O que eu quero dizer com isso? Não é impossível defendermos políticas de ações afirmativas no Brasil. E muito porque, se há uma concentração absurda da branquitude que não vai largar o osso, não vai abrir mão, nós temos que pressionar, mobilizar, se organizar através de congressos. Foi através do Congresso Brasileiro de Cinema, no início dos anos 2000, que houve a elaboração das teses, das principais teses, que deu ao corpo, né, e a forma, o conteúdo e a forma da Lei da Ancine. E a gente precisa criar um congresso brasileiro de realizadores do audiovisual negro, um congresso estadual, um congresso municipal, que aí sim a gente vai elaborar as nossas políticas, sendo que são políticas permanentes, com fins de reparação histórica. Não dá, como o Clementino falou, para ficar pontuando pela nossa cor. Eu não valho 3 pontos, eu não valho 5 pontos, eu não valho 10 pontos. E como também não dá para só entrar nessa lógica neoliberal de produção de editais. Então, é por isso, né, contando essa história brevemente da saúde, que, para mim, essa história é a que mais é a mais assertiva em termos de mobilização da população civil para ampliar, né, os direitos, ampliar os acessos. E foi a mais acertada, mas começou com o movimento de trabalhadores de saúde mental, gente. Foram 150 que foram despedidos, porque começaram a denunciar, né, as práticas genocidas que aconteciam naquele local. Então, a gente precisa sentar e discutir esses temas, obviamente, sentar e elaborar com fundamentação, com justificativa, as nossas teses e pressionar para que isso aconteça, porque nós não vamos criar expectativa, estou dialogando com a Morgana, não vamos criar expectativa nenhuma com a próxima gestão, nenhuma, de governo nenhum, porque não sei, né, mas não tem perspectivas articuladas e principalmente interministeriais ou interestaduais, ou seja, com uma articulação com as secretarias ou com os municípios, que vai se pensar, de fato, a valorização e o acesso, né, a todos os artistas, pensando, né, em quebras de padrões estéticos, em propriamente
difusão, né, criativa das nossas ideias, não tem isso em nenhum candidato, pelo menos dos que eu estudei. As propostas de políticas públicas na área da cultura, elas estão reduzidas a manter um status quo que vinha, em tese, dando certo, em tese, que nem críticas à Ancine a gente faz. E quando eu faço a crítica à Ancine do grupo de pesquisa que eu coordeno, né, em jornadas, em encontros, as pessoas já ficam assim, não quer nem, né? Porque não tem uma crítica efetiva, né? Apenas há uma aceitação. Por isso que Júlio traz aqui um debate. Adianta quando são né? Adianta as políticas públicas, né? Quando são inclusivas, enquanto forem seletivas, pretos, indígenas e orientais continuarão encontrando portas fechadas. Eu trabalhei assiduamente pelo movimento a favor da luta antimanicomial. Instalamos um cineclube, e eu apresentei 2 peças de teatro. Foi muito difícil. Havia pessoas contra as inovações de conceito. Olha que bacana. Foi uma luta que mobilizou, né, Júlio? Não foi só mobilizou o pessoal da saúde, né, específica da saúde, mas teve uma mobilização, e a gente pega os anos 80, né, a rede de atenção psicossocial, o Centro de Atenção Psicossocial em Santos, que mobiliza a rádio, mobiliza a própria TV, né, mobiliza também outras secretarias, que, de fato, é intenso e realmente é assertivo, né? Desconstrói, a ponto do Carnaval ganharem uma escola ganhou 86, se eu não me engano, foi a Estácio, que fez o enredo foi sobre a questão da saúde mental, o horror que eram os hospitais manicomiais, que mobilizou isso de uma maneira absurda. É isso que eu estou trazendo, eu trouxe só esse exemplo para a gente pensar, né? Que a gente precisa fazer, ter nesse exemplo, fazer exatamente esse processo, uma construção de um congresso, ou de um seminário, ou de uma jornada, para que tenha, né, uma mobilização muito grande, para que nós passemos ao que? Escrever as nossas propostas, sem pensar em baixo orçamento. São propostas articuladas, com todos os eixos da cadeia criativa do audiovisual, pensando nesse projeto mais amplo de indústria criativa. Porque nós precisamos, obviamente, dialogar com outras esferas da indústria criativa, da economia criativa, indústria/economia, tá? E aí isso requer uma jornada intensa de estudo, de reflexão, para que essas propostas elas tenham, de fato, o apoio, né, e a mobilização para pressionar para que entre como uma política para que não ser seguida, mas como um marco regulatório, que é a Ancine. Tanto que há uma tentativa de boicote, mas a Ancine não cai. Por que não cai? Porque é um marco regulatório, é o auge da política pública, está agarrada com a perspectiva do Estado, não do governo. O governo é perene, muda, vai mudando. O marco regulatório está um pouco acima. Não chega a ser uma política de Estado, como as da saúde, educação, lei de diretrizes e bases, né? Que são muito coladas com o Estado. Agora, marco regulatório é o ápice de uma força potente de política pública, e isso conseguiu, o audiovisual conseguiu, quando se reuniu depois de 56 anos, tá? Fez o 2º Congresso Brasileiro de Cinema nos anos 2000. Aninha. Raquel, quando você fala, eu agradeço a sua falar desse holocausto de 78, né, com a população mantendo em hospitais manicomiais. Em 82, meu pai desistiu, se desacreditou, né, de tanto tentar, se desacreditou de sustentar a família e começou a beber. Em 1983, minha mãe, buscando ajuda, né, pedindo socorro, levou ele ao hospital. Chegou lá no hospital, levou com viatura, foram em casa buscá-lo, horrível. Chegando lá, levaram meu pai para um hospital manicomial.
E lá ele ficou preso durante 7 anos. Só quando, de 83, ele foi sair em 1990 para 91. Né? Eu estava completando 17 anos. E foi como um presente de aniversário. Aí eu fico pensando, essa bomba de Hiroshima, que é essa indústria, sabe, que pode ser a indústria criativa, sabe? Meu avô, ele pegou um câncer de pulmão, porque meu tio-avô, na verdade, porque ele acreditava, ele falava para mim que ele acreditava na força do cigarro, porque o cinema passava o cigarro, né, divulgava que era o grande galã quem fumava muito né, ia conseguir as coisas. E depois ele falava para mim, minha filha, hoje tem mais informações e as pessoas continuam fumando. Foi profundo isso, né? Foi implantado profundo. E também eu me pergunto assim, como estão esses filhos desses presos manicomiais ou do preso de cadeia, sabe? Até onde vai isso? E como é que a gente, enquanto fazendo parte dessa indústria criativa, podemos mudar, mostrar o resultado do que está sendo feito, tá? Do que está sendo imposto. Quantas pessoas, quantos filhos de presos conseguem estudar, conseguem mudar a vida, conseguem dar a volta por cima e conseguem entrar e fazer parte, né, dessa sociedade criativa, né, tão proibida, né? Eu não sei se eu me atrapalhei muito, mas era meio fazendo essa volta dentro dessa guerra aí mesmo, né? Não, é muito pertinente porque mostra o quanto que se entrelaça, né? O quanto que as nossas dores elas são entrelaçadas por uma lógica que institucionaliza a nossa dor, inclusive, né? Ela reforça a nossa dor, ela reforça a nossa exclusão, a nossa vulnerabilidade, ela reforça todas as nossas reforça também a gente não conseguir, inclusive, ascender, né? Que a gente vive numa sociedade quase estamental. Eu estou me dando conta disso, né? Que eu sempre discordei das análises do Florestan Fernandes, quando ele fala que há móveis coloniais capitalistas com traços estamentais, ou seja, que não tem mudança social, a gente não pode ascender socialmente. Mas eu tenho, ultimamente, que concordar com ele, né? Então, porque a gente tem ainda, né, um forte traço basilar, né, de reforço desse racismo que é institucionalizado e que a gente não consegue romper de maneira nenhuma. E aí há uma discussão de política pública. Se vocês olharem a história da política pública do audiovisual, gente, é a história da política privada do audiovisual. Porque isso que o Clementino falou de anistia, de liberar as dívidas que eles mesmos produziam pela Embrafilmes, isso aconteceu não só durante a Embrafilmes, mas também durante os anos 90, quando se instaura a Lei Rouanet, e depois se começa a Lei do Incentivo Fiscal, que é possível empresas investirem, que elas vão ter deduções do imposto de renda, também havia, né, um privilégio para alguns grandes, né, fazerem grandes produções, e o próprio retorno, né, orçamentário também era mal feito, mal distribuído. Então, era sempre atendendo uma parcela que cresceu nesses anos 60. Por isso que a Embrafilmes é um ponto zero para a gente entender política pública, né? A Embrafilmes ela nasce dentro do Instituto Nacional de Cinema, que a ideia em si não era ruim, né? Tem um instituto, o instituto vai criar o quê? Braços, tentáculos para se pensar política, né, audiovisual no Brasil. Acontece que a Embrafilmes se tornou mais importante, se tornou uma esfera muito maior do que um instituto. A Embrafilmes é uma empresa pública, mas a empresa
ela precisa existir e só vai existir na gestora capitalista se tiver lucro. E muitos dos diretores da Embrafilmes falavam, não, uma empresa pública não vai ter lucro. Então, ela entrou numa dívida e passou a abarcar uma política de audiovisual que não compete com a finalidade de uma empresa, gente. E, basicamente, dos anos 60 até o final dos anos 80, esta empresa encabeçou muito de política pública, favorecendo, obviamente, alguns grupos que estão, até hoje, com grande relevância. E, na retomada de 95, né, algumas empresas também se juntaram, né, e começaram a ter aqueles primeiros aprendizados com muitos erros, né, que hoje se consolidaram, principalmente quando se difunde a Ancine, porque a produção independente, que está na lei da Ancine, que está na Codecine, que está na lei SEAC, né, de acesso condicionado, que fala da produção independente, é dessa produção da retomada de 95. E muitos daqueles da Embrafilme que acreditam que estão fazendo cinema independente. O nosso não está. E aí eu estava pensando em trazer nessa perspectiva uma atividade para vocês se dividirem em grupos, mas a gente faz isso na semana que vem, para vocês pensarem na lei aonde que falta gente ali. Porque vocês vão ler, principalmente o capítulo 2, que é um artigo só, da Ancine, o grupo que for, né, quiser, vai ler um artigo só e vai tentar se identificar com aquele artigo ali que está na Ancine. Né? E o que poderíamos acrescentar ali para nos identificarmos, de fato, com uma lei nacional que vai nos contemplar. E as outras duas propostas seria pensar, né, com um orçamento, com alto orçamento, quais seriam as ações e estratégias de políticas públicas que sejam permanentes, ou seja, que tenha sempre o capital de giro suficiente para a gente continuar a movimentar os nossos projetos, seja individual ou seja em grupo. Júlio, no movimento. Raquel, você pode deixar alguns textos de apoio sobre essa questão da Embrafilmes, Ancine? Posso, Morgana? Eu posso. Lembrando da Andréa Sampaio, que falávamos em aulas atrás, ela produziu seus filmes independentes, sem Embrafilmes. Bastante informação. Bastante informação, né? Realmente. A gente tem eu tenho, assim, muito essa necessidade, sabe, da gente estar dialogando isso, mas você perceba que está todo mundo também no mesmo barco, com muita informação, e tentando aqui criar, né, espaços para a gente dialogar isso, né, para essas informações serem paulatinamente refletidas e principalmente criar um certo engajamento para não a gente pensar que sozinho a gente vai fazer audiovisual, gente. Porque não vamos. Não é pensar no seu só. É óbvio que a gente tem que pensar na nossa sobrevivência. Mas um tempo a gente precisa destinar a pensar nas gerações que vão, né, né, vai dar continuidade da gente, nas gerações futuras, para que não passe os perrengues que a gente está passando. Eu tenho 2 pontos para falar, eu sei que vocês querem falar, a Denise e o tio Clemes. Eu tenho 2 pontos só para fechar, só 2 pontos desses modelos que eu citei nesse texto, que eu falei do welfare, né, que é o Estado 100% incentivando, impede a competitividade, e o Estado fica completamente endividado, então não tem como ter um Estado 100% incentivando a indústria criativa. O modelo de competição, que é quando o Estado se afasta e não cria políticas públicas especiais, né, de valorização para algumas áreas da indústria criativa. Isso é muito ruim, porque é impossível não ter na área criativa políticas que sejam específicas. É impossível. Elas não vão se desenvolver. Até porque, se vocês pensarem na indústria automobilística, que é a indústria de base, há isenções fiscais nessas grandes empresas.
Na Constituição Civil também há isenções fiscais. O próprio termo isenção fiscal já mostra uma especificidade, uma atenção que o Estado está dando para ampliar a competitividade. Então, esse modelo da competição foi o que o Collor fez e foi, assim, terrível. O modelo do crescimento, esse eu destaco para vocês na semana que vem a gente debater, esses dois, né? O crescimento e inovação, mas o crescimento mais se assemelha à discussão da Ancine. As políticas públicas devem ser consideradas como setores especiais, né, desse modelo da indústria criativa, pois elas impulsionam o desenvolvimento dos outros setores. Não pelo fato de ter valor em si, mas por introduzirem novas ideias que conduzem ao crescimento econômico. Mais ou menos. Mais ou menos por quê? Porque é muito parecido com a da Ancine, porque tem uma política específica, Fundo Setorial do Audiovisual. Tem a Condecine, que é a taxa, o tributo, como se fosse o imposto, né? O ISS, o imposto, como se fosse um imposto. Na semana que vem eu vou falar sobre um pouco a Condecine. E aí sim se foi criada uma política especial. Agora, a Ancine impulsionar o desenvolvimento de outros setores por introduzir ideias novas, aí eu quero ouvir vocês na semana que vem, com a atividade que vocês vão fazer sobre aonde que está, né, a limitação da Ancine, principalmente no capítulo 2 da lei. E o modelo de inovação é o modelo sul-coreano, porque as indústrias criativas, ela não impulsionam somente o crescimento econômico diretamente. Ela impulsiona um modo de produzir a nossa existência. Eles coordenam, lideram, conduzem o processo de conhecimento, um padrão cultural amplo de uma sociedade. Olha o que aconteceu com a Coreia do Sul. A gente tem K-beauty, que é beleza coreana. A gente tem bandas que Taylor Swift, ou botar uma banda BTS, não tem... é do Coreia, não tem diferença. É uma banda que usa Valentino na entrega dos prêmios, que ganha de melhor som, de melhor música, de melhor banda. A gente tem gamers, a gente tem audiovisual, né, que é reconhecidíssimo, ganhando todos os prêmios. Então, imaginem que a estratégia que eles fizeram é bem interessante. Eles foram, né, conhecendo o perfil de cada território que eles queriam atingir, para trabalhar, né, ser a liderança desse processo de uma mudança na economia da ordem, ou seja, uma mudança econômica que hoje aquele território, né, o Coreia do Sul, tem uma entrada de turistas muito pela política cultural, né? Então, há uma mudança também de comportamento, de conhecimento, né, de padrão, né, estético também, né, de estilo da moda, eu quero dizer. Então, esse modelo de inovação é o ápice, né, de incentivo que um Estado pode fazer na política cultural de mudar padrões comportamentais. E é esse ponto que se introduz a discussão do 5G. E que aí a gente precisa estar muito bem alinhado, eu já encerro minha fala, a gente precisa estar muito bem alinhado para a gente não perder esse debate. Porque nesse debate do 5G, que vamos colocar as nossas políticas de ações afirmativas, porque temos nichos infinitos, assim, esferas, né, que até então a gente não tinha por causa das limitações desse uso de dados da internet, mas que com a entrada do 5G, tudo vira high-tech, tecnológico, né, conectado, a gente vai ter que entrar no mercado mesmo, do próprio Estado, garantir a entrada desse mercado, da gente entrar nesse mercado. Então, na semana que vem, a gente faz essa divisão, vou deixar a Denise, depois o tio Clemes falar, e aí, de repente, a gente encerra, né, na fala do tio Clemes para não ultrapassar o horário. Tá? Mas não deixe de vir semana que vem, a galera que está no YouTube também não deixe de vir semana que vem, porque é para a gente fazer essa atividade em grupo, para a gente, sim, trazer essa discussão concreta sobre política pública. Denise e depois tio Clemes.
Eu vou precisar sair, Raquel, infelizmente, eu deixo para a próxima aula, mas basicamente era para trazer a questão da saúde também, né, para o debate, né, porque pleitear política pública para o audiovisual preto também é pleitear a saúde da população preta, né, mas aí eu desenvolvo melhor na próxima aula, que eu realmente preciso sair e termino de ver o final da aula no YouTube. Só queria agradecer, porque essa discussão, assim, realmente a gente não costuma ver, e para mim foi inaugural, né? Não tinha nunca parado para pesquisar, pensar em política pública, não dessa forma, e assim, muito importante. Só agradecer mesmo, assim, esses encontros estão sendo maravilhosos, gente. Muito obrigada. Poxa, me desculpa, Denise. Deve ter razão, que eu tenho que fechar, gente, senão eu me perco, aí eu fico toda embananada. Me desculpa, tá, Denise? Mas na semana que vem, você é a primeira a falar, tá? Para a gente puxar o debate, tá bom? Nada. Tio Clemes. Então, gente, primeiro agradecer assim a participação, a persistência. Eu sei que tem dias que são atípicos, que muitos de vocês não vão poder comparecer por causa dos compromissos. Cursos longos têm essa questão que a nossa vida vai mudando a cada semana, a cada mês, né? E às vezes aquela data fica um pouco apertada, saúde, uma série de coisas que acontecem. Queria ressaltar a mensagem que a Júlia tinha colocado, a Júlia Levi botou no chat, sobre um artigo sobre a privatização da cultura através das leis de incentivo, que vai discutir a concentração dos recursos incentivados dessas leis em pouquíssimos proponentes e patrocinadores. É legal, assim, se ela puder passar, ela disse que vai passar mais tarde, quando tiver no computador esse artigo, né? Aí depois a Raquel também dá uma olhada para ver quando vai querer puxar um debate. Michele levantou a mão, a gente já estava fechando. Alguma coisa nesse gancho? Pode falar, Michele. Dole 2. Michele, pode falar. 2,5. Era sim, mas a gente pode deixar para a próxima aula. Calma. 2,75. Pode ser para a próxima aula? Michele, você quer falar agora? Pode ser para a próxima aula? Pode sim. Pode ser para a próxima aula, a gente complementa, não tem problema não. Tá ótimo. Não falta, então, a próxima aula, tá? A gente vai fazer a dinâmica de separação de grupos, de salas simultâneas. Ângela, a senhora conseguiu pegar o texto aqui no chat? Não. Então, eu vou pedir para a Ana, para a nossa lindíssima bolsista, mandar para a senhora por e-mail, tá? Por e-mail, tá legal, obrigada. Manda sim, vou mandar. E também tem uma pessoa também que não, Marisol, será? Que não também. Fabiana. Isso, eu cheguei depois, aí não aparece para mim no chat. Ah, tá, vou botar aqui no chat. Mas então a gente manda para a Ângela, tá? Mas eu vejo a aula depois, o debate depois, e tem uma pessoa também que não entregou, que eu vou pedir para a Ana também mandar por e-mail. Então, gente... Concluindo... Vou concluir. Não, gente, algo muito importante, assim, até para que a gente, no início, falei sobre a história do Cortella e tudo mais, da questão também que a gente veio debatendo hoje. Para discutir política pública, primeiro tem que ter demanda pública. Então, algo que é fundamental, a gente vai estar ao longo do curso, não tem como não nos queixarmos o tempo todo sobre o quanto não nos permitem, o quanto acesso aos recursos, o quanto não nos permitem vislumbrar essas possibilidades e tudo. Mas não dá para discutir cinema, por que não fazemos cinema se não fazemos cinema. Então, para quem está para se iniciar, faça filmes. Com ou sem recurso, faça filmes. Mostre a sua cara no mercado, amplie esse número de pessoas que querem aceder a esses recursos, mas que existem enquanto produtores, realizadores, pensadores audiovisuais, registrem seus roteiros. Tem que haver, assim, política pública discute números no formato em que ela está. Nós podemos vir a pensar novas políticas públicas, novos formatos,
mas é um processo muito longo. Mas é importante, dentro do processo atual, existirmos enquanto número, enquanto massa, se é que eles nos pensam como massa, porque não adianta dizer, queremos mulheres pretas, queremos homens pretos, queremos juventude negra produzindo primeiros filmes. Vão ter cotas para primeiros filmes de realizadores e, logicamente, vão ser prioritários. Vocês têm que estar com roteiros prontos, vocês já têm que estar, se não forem primeiros filmes, tem que tentar se arriscar, sabe? Tem que fazer. Se não fizer o primeiro, você não vai fazer nenhum. Exatamente. Entendeu? Façam e vamos criar esse hábito de fazer, correr atrás do nosso audiovisual, em paralelo, pleitear políticas públicas. Acho que nós precisamos colocar esse dado, seguindo o exemplo dos mais velhos, tá? Que efetivamente fizeram, lutaram, peitaram, persistiram. Esse é o nosso exemplo para fazer o nosso audiovisual, mas, paralelo a isso, né, a gente tem outro trabalho também tão importante quanto, que é a elaboração das nossas ações afirmativas. Tão importante, tão fundamental quanto a produção da nossa escrita criativa também. Falta um minuto. Darlene, você pode falar semana que vem? Você acha que você está querendo falar muito agora, ou se você conseguiria um minuto? Não, semana que vem. Semana que vem. Gente, semana que vem, então, tá? Eu vou despedir de vocês. Vou desligar aqui o vídeo. Galera do YouTube, não deixe de vir para a penúltima aula. Semana que vem é a penúltima aula, que a gente vai encerrar dia 27 de setembro. Então, vou dar um tchau para a galera do YouTube.